Olá, tudo bem com você? Quero hoje, neste momento, gravar uma palavra especial. Uma palavra para o seu coração, diante do momento que estamos vivendo. Nós somos educados, nós somos ensinados há muito tempo sobre um assunto de extrema importância. Fomos ensinados que o cristão não deve se envolver na política. O cristão não deve falar em política. Talvez você recebeu este ensinamento na sua trajetória de vida, que a igreja não deve se posicionar, que a igreja não deve falar em política. Mas será que isto procede? Será que isto é verdadeiro? Será que o silêncio dos líderes, o silêncio da igreja, não será mais prejudicial do que a manifestação da igreja? Vivemos em um país que temos total liberdade de expressão, pelo menos na Constituição, a Constituição nos dá esse direito. Direito que não tem sido observado, direito que não tem sido respeitado por muitas autoridades na área jurídica. Para alguns, falar mal da cadeia, para outros, falar de outras pessoas não dá nada. Mas o que a igreja tem a dizer sobre política? O que a igreja tem a dizer sobre o momento que estamos vivendo? A igreja tem como regra de fé e prática, infalível de fé e prática, as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a carta viva de Deus para o nosso coração. É na Bíblia que nos orientamos, é ela que seguimos os passos das Sagradas Escrituras. Toda Escritura é inspirada por Deus. Toda Escritura é útil para ensino, para repreensão, para correção, educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeitamente habilitado para toda e qualquer boa obra. Nossa carta de fé, nossos princípios estão na Bíblia Sagrada. Nenhuma ideologia, nenhum ensinamento, nenhuma filosofia, para nós cristãos, pode ir contra a palavra do Senhor nosso Deus. Se pessoas defendem aquilo que a Bíblia condena, nós não podemos apoiar tais pessoas, nem apoiar tais grupos. Há hoje falas das mais diversas. Por exemplo, pessoas que dizem, na igreja não se pode falar sobre política. Na igreja não pode falar nada que se envolva em política. Ao estudarmos a história da igreja, veremos que os grandes reformadores, os grandes pensadores da igreja, foram pessoas ativas na política. A política não é algo errado. O que é errado é a politicagem. O que é errado é quando alguém está pensando em seus próprios interesses, e não no interesse comum da nossa sociedade, do nosso país. Eu vou votar em fulano porque fulano me deu o direito de ter a minha própria casa, o meu próprio carro, etc. Eu estou pensando em mim mesmo. Não posso, tem que pensar na sociedade. Certa feita, alguém me disse, se eu votasse nele e ajudasse a se eleger, ele daria um terreno para a igreja. Eu disse, a igreja não precisa de terreno, a igreja não precisa de favor político. Você, se for eleito, tem que ser um homem guiado por Deus para beneficiar a sociedade como um todo, e não a igreja ou grupo A, B ou C. Candidatos que aprovam, candidatos que têm princípios contrários à palavra de Deus, candidatos, partidos que na sua filosofia têm a ideia, têm o projeto da liberação das drogas, não sabem o prejuízo que a droga tem causado nas famílias. Um cristão não pode votar em partidos e candidatos que têm como bandeira a liberação das drogas, que têm como bandeira a ideologia de gênero, que têm como bandeira estas coisas que a Bíblia, a palavra do Senhor, reprova.
Nós temos que pensar em nossos filhos, nós temos que pensar em nossos netos, na família, na próxima geração, pois estamos vivendo um momento muito difícil, muito difícil. Você sabe de partidos aí que defendem as drogas, como eu disse, defendem a ideologia de gênero, defendem todas estas coisas contrárias à palavra de Deus, defendem o aborto, defendem assassinar uma criança no ventre materno, defendem a promiscuidade, defendem tudo aquilo que a Bíblia condena. E como pode um cristão em sã consciência votar em alguém assim? Como pode um cristão em sã consciência dar o seu voto para que essas pessoas venham assumir o poder e nos prejudicar como um todo? Pessoas que querem prejudicar a igreja, pessoas que querem proibir a propagação do evangelho, que não respeitam umas às outras, que têm no seu bojo, no seu interesse, a corrupção, que já foram comprovadamente por vários juízes, foram julgados como ladrões, como corruptos, como pessoas malandras, que fizeram tudo de errado para prejudicar a nação. Como que a igreja, como que um cristão pode dar o voto para a pessoa assim? Mas alguém dirá, eu não vou votar então, porque não concordo nem com A, ou B, ou C, eu vou simplesmente anular o meu voto, ou nem vou participar da eleição, votando. Ora, se você age assim, você pode estar entregando o país e a sua família a um estado de miserabilidade e de pobreza e de grande prejuízo. Pessoas que defendem a bandeira do comunismo. O comunismo não é compatível com a fé cristã. O comunismo é contrário à palavra de Deus. O comunismo é reprovado pela Bíblia, pela palavra do Senhor. Veja que os países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, os países que cresceram, os países abençoados, eles cresceram afirmados aonde? Na palavra de Deus, firmado nas Sagradas Escrituras. Os países que foram desenvolvidos fora da palavra de Deus, tornaram um país de terceiro mundo. Nós devemos resgatar e manter a liberdade de expressão, a liberdade de adoração, o respeito para com as pessoas, mas não aprovando nenhum partido, nenhum candidato, cujos princípios filosóficos daquele partido estejam contrário à santa palavra de Deus. É hora de pensar, é hora de refletir, é hora de agir. Muitas vezes, quando assim nos pronunciamos, somos criticados, somos mal compreendidos, somos até extirpados, vamos dizer assim, da vida das pessoas, excluídos da vida das pessoas. Mas nada disto importa. O que importa é nos posicionarmos à luz da palavra de Deus. A igreja tem princípios que devem ser mantidos até o último dia nesta terra. Princípio bíblico da família. Família, um homem, uma mulher e seus filhos. Casamentos fora deste princípio bíblico não têm a aprovação da Bíblia, não têm a aprovação das Escrituras. Se alguém quer viver de modo contrário, é direito dela, é direito dele, é direito de qualquer um viver da forma como desejar e almejar, mas não tem a aprovação da Bíblia. A Bíblia não pode ser atualizada de acordo com o momento que estamos vivendo. A Bíblia é mais atual do que o jornal do amanhã. A Bíblia jamais será atualizada. Ela mesma diz, está escrito na palavra, se alguém tirar um i ou um tio das Escrituras, Deus vai acrescentar na sua vida flagelos. A Bíblia diz, Paulo chegou a dizer, se ele, o apóstolo Paulo, pregasse um evangelho que fosse além daquilo que estava escrito, ele era maldito. E se alguém o fizesse também o seria. Há pessoas que querem atualizar a Bíblia para aceitar tudo que ela não aceita em nome do amor, mas esquecem que Deus, além de ser amor, Deus também é justiça,
Deus também é juízo. Pense bem, ore a Deus, consulte ao Senhor, consulte a palavra e que neste ano você possa agir corretamente. Pense no seu filho, pense na sua filha. Se alguém lhe oferecer algum benefício, caia fora, porque nós precisamos pensar na sociedade como um todo, resgatar o direito de expressão, direito de adoração, o direito à pregação do Evangelho. Poderá chegar o dia em que a Bíblia, como em alguns países estão acontecendo, não pode mais ser pregada. Alguns textos não podem mais ser mencionados, pois irão dizer que a igreja, que o pregador está discriminando pessoas, e isto é crime, e vai pagar com a prisão. Será que você quer isso no seu país? Os países comunistas, quando as pessoas têm liberdade, elas permanecem ou fogem? Aqueles que defendem o comunismo, que defendem todas essas coisas que eu já disse, quando vão fazer um passeio, uma viagem, eles vão para Cuba, eles vão para a Venezuela, ou eles vão para os Estados Unidos e países do tipo? Pense bem, você vai votar esse ano, chegará o dia da votação e você deve votar conscientemente. Nós temos princípios e princípios bíblicos. Um dos candidatos disse, e eu ouvi, que ele estava conversando com o diabo e o diabo estava cuidando bem dele. É possível votar em alguém assim como cristão? Mas você dirá, mas olha o que fez, deixou de fazer. Olha o que fez. Raciocine, pense, coloque a mão na sua consciência. A sua atitude pode beneficiar a nação, a sua atitude pode trazer malefícios à nação e à sua própria família. Pense, haja conscientemente à luz da palavra de Deus. Dobre os seus joelhos, busque a Deus em direção, peça a condução do Espírito Santo e, de acordo com a orientação divina, você possa tomar a decisão sabendo que Deus o está conduzindo e Deus jamais o conduzirá de maneira contrária à santa palavra de Deus. Que Deus o abençoe e possamos agir corretamente. Um forte abraço. Que Deus abençoe a nação brasileira.